Fala, professor. Boa Boa noite. noite, Gui. E Tudo aí, bom? vamos começar? Você está pronto aí para começar, professor? Graças a Vamos Deus. Tudo bem. trabalhar bastante, então. Bom, olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme, neurocirurgião do consultório Neuromogi. A gente está fazendo uma sequência de lives para orientar e explicar bastante para o nosso público o que que a gente faz e oferecer de maneira clara. Então, professor Rossoni, de maneira clara, vamos falar com essas pessoas que viram e mexe, têm muitas dúvidas a respeito desses assuntos tão diversos que a gente faz, principalmente quando a gente fala de cirurgia neurológica, é uma coisa que assusta muita gente. Então, parte do nosso dever social e dever médico é explicar que isso é uma coisa que, bem indicada, a gente tem só benefícios a oferecer para o paciente. Então, sem mais delongas, eu vou começar me desculpando pelo tema, porque a gente ia falar hoje de endoscopia de crânio e coluna, mas a endoscopia de coluna tem muita coisa aqui, então hoje a gente vai aproveitar para falar especificamente da cirurgia endoscópica de coluna, com um grande irmão, um grande amigo meu, uma pessoa que eu vi, eu vi crescer da fralda, quase tanto quanto o chefe, Dr. Rota. Vou apresentar então o Dr. Guilherme Rossoni Silva de Carvalho, correto, professor? Exatamente. Médico formado pela Universidade Federal do Espírito Santo, fez residência em neurocirurgia no Hospital Servidor Público do Estado de São Paulo, IANSP, é especialista e membro titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e com foco e formação no Centro IRCAD de Neurocirurgia Endoscópica. Na época foi com o Dr. Marcos Serra ou com outro colega? Tá, teve o Dr. Marco Serra também como preceptor lá, mas o principal assistente lá foi o João Paulo Bergamasco, ortopedista O também, Bergamasco. Legal. brilhante. Muito bacana. Bom aprender com os melhores. Rossoni, me fala como você vê hoje e como você define a cirurgia endoscópica de coluna vertebral. Bom, O que é? boa noite a todos, né? Obrigado pelo convite aí, Gui. Também parceiro, um pai, como ele falou, né? Eu sou um filho para ele, ele é um pai para mim aí. A gente se conhece já de bastante tempo, da época que eu era residente ainda, no primeiro ano de residência. Fase Bom, boa. respondendo a sua pergunta aí, né? A cirurgia endoscópica de coluna é mais um arsenal que a gente conta na grande leque de tratamento de dor crônica das patologias de coluna e é a cirurgia considerada minimamente invasiva. Por definição, ela é uma técnica no qual o acesso é feito com um pequeno corte atrás da coluna ou um pouco mais lateral, vai depender muito da via de acesso, mas enfim, normalmente é na via posterior da coluna. Incisões mínimas e o acesso é feito por meio de uma câmera, que a gente chama de endoscópio. E por meio desse endoscópio, a gente utiliza pinças e outros instrumentais cirúrgicos que permitem a gente alcançar o nosso objetivo, que na maioria das vezes é uma descompressão de uma estrutura neurológica, uma raiz nervosa ou a medula. A gente então retira hérnia de disco e também, com indicações mais precisas, a evolução dessa técnica, a gente consegue fazer remoção de osso e até mesmo de ligamentos pela técnica em questão hoje. Legal, muito bacana. Uma pergunta minha, desde quando que a gente tem no Brasil a cirurgia endoscópica de coluna? Quando que você notou assim que isso se tornou difundido? Porque às vezes a gente fala com vários colegas de outros serviços, principalmente quando a gente ia em congresso, muito pouca gente tinha o conhecimento ou a vivência ou a experiência no serviço de origem onde fez a formação da cirurgia endoscópica de coluna. Quando que isso começou a ter um boom? Quando que isso começou a ser capilar para os pacientes e para os médicos? É. Apesar de ser uma tecnologia relativamente nova, que inclusive acabou de ser incorporada ao rol da ANS, ou seja, é de cobertura obrigatória agora pelos convênios desde o dia 1º de abril, ela já existe há várias décadas no mundo. E a gente teve um pioneiro aqui no Brasil, que é o Ruth Vargas, né, muito forte lá em Campinas, que já faz isso há mais de 20 anos. Né? Lógico, a técnica evoluiu muito de lá para cá, mas ele foi realmente o pioneiro em trazer a técnica aqui para o Brasil. Mas a minha é a primeira vez que eu ouvi falar de técnica endoscópica. Eu estava no meu do segundo para o terceiro ano de residência, então isso aí tem mais ou menos uns 5 para 6 anos.
E acredito aí, os grandes expoentes, a galera que a gente vem acompanhando, que a gente aprendeu bastante, tem feito aí entre 8 e 10 anos. Mas acredite, apesar de ser uma técnica relativamente nova, que vem ganhando cada vez mais espaço, ainda tem muito colega que, principalmente quem não está na área de coluna, mas os outros especialistas, não conhecem ainda e, portanto, não sabem nem poder para indicar essa avaliação ou passar para o especialista. Então, é importante a gente também divulgar essa técnica, que ainda no meio médico é também bastante desconhecida. Sim. A formação, existe hoje um curso de formação, existe um tempo de formação. Como que é isso para criar um cirurgião de coluna, um cirurgião que tenha um manejo endoscópica, mas seja um bom cirurgião de coluna? Como é que é a questão da formação disso? Perfeito. Forma o médico para... No caso, voltado especificamente para a técnica endoscópica, você está falando, né? Tá. Hoje a gente tem vários cursos de formação, tá? Cursos hands-on, que são aqueles cursos que a gente tem uma prática teórica seguido de aulas práticas, normalmente em cadáveres ou em modelos animais, tá? Ou até mesmo em modelos de robôs, bonecos, tá? Inclusive, cursos extremamente capacitados aqui no Brasil, o ICARD, né, que é lá em Barretos, fornece esse curso. A própria, onde eu fiz especialização também, que era a antiga Clínica Kennedy, que agora é a Clínica Atuale, está sob a preceptoria lá do Dr. João Bergamassi, mas tem vários outros colegas extremamente competentes, também faz um curso de educação continuada. Dr. Marco Serra, que a gente falou aí anteriormente, também está com uma plataforma de ensino, tá com curso de endoscopia, junto com grandes expoentes da neurocirurgia endoscópica, né? Tanto neurocirurgiões como cirurgiões de coluna, que se despontaram muito nesse quesito. A curva de aprendizado, né, para você ter tecnicamente uma mão boa, ela é um pouco mais lenta do que as cirurgias convencionais de coluna, como a microdissectomia, que é a cirurgia que a gente faz com auxílio só do microscópio. Tá? Mas os estudos têm mostrado aí que, em média, para você ter uma formação boa, você precisa aí de 40 a 50 casos de hérnia de disco para dizer que tem uma boa experiência, tá com uma boa mão para fazer. E para o nível, a complexidade do que você faz, né? Exato. E agora, a técnica vem ganhando cada vez mais espaço para outras doenças de coluna que anteriormente a gente não tinha como não fazer por cirurgias abertas convencionais um pouco mais agressivas, que são as artrodeses. Então, por exemplo, a estenose de canal, que é o canal estreito, hoje a gente também a gente dispõe do recurso tecnológico da cirurgia endoscópica para fazer e muitas vezes evitar o implante de parafusos, de pinos, que às vezes são temidos pelos pacientes. A curva para estenose é bem maior, tem alguns estudos mostrando aí, para você se dizer um especialista em estenose, alguns estudos mostrando até 200 casos com ampla experiência. Então é uma curva que vai lenta aí, mas que dá para chegar. Tem que ser feita, tem que ser feita. Não adianta começar a achar que pode fazer um método e oferecer maus resultados, oferecer problemas para os pacientes e, como a gente diz entre nós, matar o método, ou seja, um método que pode ser muito produtivo e bom para o paciente, você privar ele porque teve uma ou outra má experiência, mas normalmente elas são relacionadas com a formação. Em relação ao que você comentou das cirurgias convencionais, qual seria a principal diferença entre uma cirurgia... Vamos dividir essa pergunta em três respostas. A cirurgia convencional, aquela que eu aprendi em Londrina lá atrás, faz uns 10 e poucos anos atrás. Que eu também aprendi, mais recente. A minimamente invasiva, convencional, né, com colocação de próteses, placas e parafusos por esse método, e a cirurgia endoscópica propriamente dita, né, para que o pessoal entenda a diferença entre uma cirurgia convencional, uma cirurgia até minimamente invasiva e a cirurgia puramente endoscópica. Perfeito. A cirurgia convencional, quando a gente fala para hérnia de disco ou até para canal estreito, né, é a cirurgia convencional que não envolve a colocação de próteses, pinos, parafusos. É a simples descompressão das estruturas, remoção da hérnia, remoção dos ligamentos e de estruturas ósseas que estão pisando nervo, tá? E, dependendo da região, medula, tá? Ela é a cirurgia clássica, convencional, até hoje ainda considerada padrão ouro para hérnia de disco,
Tá? Apesar da gente estar tendo aí os estudos cada vez mais mostrando que a dissectomia endoscópica, né, vai ser o novo padrão ouro, mas ainda a gente não tem nada que bater o martelo. A grande vantagem da cirurgia endoscópica, tá, em relação tanto à técnica convencional como às cirurgias abertas de artrodese, é justamente a baixa agressão aos tecidos. Em vez de a gente fazer incisões de 10, 15, 20 centímetros, que ficam aquelas cicatrizes grandes, a gente consegue incisões muito menores, normalmente inferiores a 1 centímetro, meio centímetro. Então, a agressão tecidual é muito menor. Então, obviamente, a cicatrização vai ser mais rápida e recuperação pós-operatória também. Além disso, por a gente agredir menos as estruturas, a gente tem uma chance menor de lesão intraoperatória. Seja lesão neurológica, seja lesão de vasos que podem causar sangramentos, hemorragias catastróficas, ou seja também lesão da membrana que reveste os nervos e a nossa medula, que pode causar uma complicação que é temida pela gente chamada de fístula, que é ficar vazando o líquido que recobre e protege o sistema nervoso e os nervos, que é o líquor. Então, a fístula, se ficar vazando, libera esse líquido no ambiente e aí pode virar uma porta de entrada para bactérias. Então, em tese, é uma chance muito menor dessas complicações, tá? Tem uma menor agressão, menor taxa de sangramento, menor taxa de infecção e, o que é importante, né, é uma rápida recuperação e um rápido retorno às atividades laborais, ao trabalho, né? A gente tem muito aquela questão da cultura, principalmente das primeiras cirurgias antigas, né, de artrodese, de que vai operar, vai ficar 6 meses, 9 meses, 1 ano afastado. Isso é totalmente fora de cogitado quando a gente fala de cirurgia minimamente invasiva, como a gente vai falar daqui a pouquinho também de manejo pós-operatório. É perfeitamente possível, entre 15 e 30 dias, o paciente voltar com algumas restrições ao trabalho e depois, virtualmente, de 45, 60 dias, voltar a uma vida normal. Isso é muito bacana. Quais são as principais cirurgias que você consegue tratar pelo método endoscópico da cirurgia de coluna vertebral? Como que é a sua rotina? Quais são as 2, 3 cirurgias que você mais faz de cirurgia endoscópica de coluna? Em relação às principais doenças, na verdade, né? Bom, a disparada, a principal doença, né, a mais comum e mais frequente, é hérnia de disco simples, né? Aquela massinha gelatinosa que sai do disco intervertebral e fica pinçando o nervo ciático ou, às vezes, a medula, se for na cervical ou na coluna torácica. Essa é disparada a principal e a maior indicação de cirurgia endoscópica. Uma outra doença que também, até pouco tempo atrás, era normalmente tratada com descompressões, cirurgias abertas mais agressivas e até mesmo com necessidade de instrumentação, é a doença que a gente chama de estenose de canal lombar, ou canal estreito, né? Os nossos nervos, a nossa medula desce por um túnel ósseo, né? E tem espaço dentro desse túnel para essas estruturas nervosas circularem, vamos dizer assim. E no canal estreito, o canal está literalmente apertado, né? Em vez de ter um espaço, as estruturas ficam apertadas. Dependendo do nível de estenose e do número de níveis na coluna que estão apertados, é perfeitamente possível a gente fazer descompressão com retirada de hérnia, de ligamento, de osso, também por técnica minimamente invasiva e, por incrível que pareça, dando alta no mesmo dia para esse paciente, tá? Exato. E outras doenças, uma outra doença também é bastante indicada é a... Uma perguntinha, você falou do tratamento da estenose de canal lombar. Na estenose de canal cervical também é possível fazer o método endoscópico? A técnica endoscópica ela tem mais restrições quando indicada para os níveis acima, na coluna torácica, na coluna cervical. Mas pode sim ser feita, tá, uma descompressão endoscópica na cervical, mas os estudos mostram que o benefício, tá, o resultado global, desfecho que a gente fala, é inferior quando comparado com a lombar. Hérnias mais laterais podem ser muito bem descomprimidas por técnica endoscópica e também canal cervical estreito pode ser feito, mas sempre sabendo que o resultado era inferior quando a gente comparado com a lombar. Entendi. A hérnia de disco torácica, um colega meu me perguntou a respeito de cirurgia endoscópica para hérnia de disco torácica. A hérnia de disco torácica é uma doença um pouco mais difícil de prevalência, vamos dizer assim, mas dramaticamente grave
pela incapacidade que ela pode gerar com perda de força nas pernas. E até então é uma técnica, às vezes, um pouco mais mórbida, porque você tem que fazer a retirada de uma parte da inserção da costela para poder ter um ângulo de ataque na retirada da hérnia, preservando a medula, porque no nível da coluna torácica, a medula é mais pobre em termos de sua vascularização, ou seja, qualquer compressão, qualquer coisa pode determinar um infarto medular, como se fosse um AVC da medula torácica. Como que é a cirurgia endoscópica na cirurgia de hérnia disco torácica? Hérnia de disco. As hérnias torácicas são as hérnias mais raras que existem, tá? Até para o especialista de coluna, ele vê pouquíssimos casos dentro de um ano. E foi o que o Guilherme falou. Até pouco tempo atrás, até o desenvolvimento e a evolução da tecnologia na cirurgia endoscópica, que permitiu o surgimento de brocas e pinças cada vez mais potentes e precisas, as cirurgias de hérnia torácica realmente eram e ainda são, em alguns casos, muito agressivas. A gente tem que fazer incisões muito grandes, fazer afastamento lateral da musculatura da coluna, dissecar, às vezes, costela, né? Tem que serrar bastante osso para a gente chegar lá numa estrutura pequenininha e arrancar. Então, isso trazia uma série de complicações. Às vezes, tinha que colocar um dreno no pulmão para a gente conseguir fazer esse acesso. Às vezes, tinha que fazer uma cirurgia em conjunto com um cirurgião torácico também experiente, né? Às vezes, exige a necessidade de colocação de pinos e parafusos. E com o avanço da técnica endoscópica, a gente consegue, na grande maioria dos casos, com acesso bem lateral aqui na coluna, tá? Não na linha média, mas mais indo para o lado. A gente consegue, pelo forame, que é um buraquinho que sai os nervos, chegar lá na hérnia de disco, fazer uma adequada descompressão. Alguns casos bem selecionados e indicados, a gente também consegue fazer incisão na linha média, pequenininha, descomprimir a parte óssea e os ligamentos e, de forma indireta, descomprimir a medula que estava sendo apertada ali pela hérnia de disco. E também, da mesma forma que é aplicada para cervical e para lombar, é um procedimento minimamente invasivo, que pode ser feito muitas vezes com anestesia local e sedação e permite alta do paciente no mesmo dia. A gente normalmente só na coluna torácica, por ter todos esses detalhes que o Guilherme falou de vascularização e também na coluna cervical, a gente pede monitorização neurofisiológica intraoperatória nesses casos, porque mesmo com a técnica minimamente invasiva, pode ocorrer algum grau de lesão da medula e a monitorização dos nervos consegue ajudar, auxiliar o cirurgião durante a navegação na cirurgia a saber se está conseguindo uma adequada descompressão ou se ele está machucando a medula e os nervos que estão ali saindo. Então, a técnica veio para ajudar também essas hérnias torácicas que até pouco tempo atrás eram muito mórbidas as cirurgias. Entendi. RM Neide fez uma pergunta aqui para a gente. Discopatia degenerativa lombar, tem cura? Bom, quando a gente fala de discopatia degenerativa, a gente engloba uma série de doenças da coluna, que vai desde protrusão, abaulamento, hérnia de disco, até mesmo associação com estenose de canal, tá? Que é aquele canal estreito que eu falei. De uma maneira geral, as doenças degenerativas da coluna são crônicas e irreversíveis. A gente não consegue voltar àquela formação original que era a sua coluna quando você nasceu. Mas o fato de você ter uma doença degenerativa irreversível não quer dizer que ela vá continuar causando sintomas para o resto da vida. E nem quer dizer que se você tem um disco doente, um abaulamento ou até mesmo uma hérnia, você vai sentir problemas, sintomas relacionados a essa hérnia. Então, o mais importante é que tem tratamento de qualquer desses problemas que eu te falei, desde protrusões até hérnias de disco, sejam tratamentos minimamente invasivos, sejam artrodeses, tá? Ou até mesmo infiltrações, nos casos onde são pertinentes. Mas, para resumir de uma forma geral, a doença não tem cura, mas tem controle, e a gente controlando fatores de risco, como obesidade, sobrepeso, tabagismo, tá? E sobrecarga mecânica excessiva, por exemplo, atividades físicas executadas de forma errada ou com peso inadequado para o biotipo do paciente, a gente controlando esses fatores de risco, a gente consegue impedir a progressão da doença, mas fazer ela voltar ao que era antes a gente não consegue.
Não vai conseguir. Infelizmente. Uma pergunta que um outro colega meu me fez também. Você já tratou ou você tem alguma vivência com hérnia de disco em criança? Criança, depende muito da idade da Vamos, criança, vamos mas pensar 14 anos, que eu acho que é o... exato. Já inclusive, já operamos. O paciente mais novo que a gente operou tinha 12 anos. Isso já tem alguns anos. É extremamente raro, tá? Não é uma doença esperada em pacientes jovens, tão jovens, né, crianças e adolescentes, mas acontece. Sempre que a gente tem hérnia de disco em criança, nessa idade, 10, 12, 14 anos, é importante a gente fazer uma investigação ampla da coluna, ver se não tem sinais de instabilidade, pequenas fraturas que a gente chama de espondilólise, se não tem escoliose associada, ou se não tem doenças do colágeno, né? Como que é o reumatologista que investiga? Vou dar só alguns exemplos, tá? Lúpus, artrite reumatoide, espondilite anquilosante, que são doenças que podem precipitar, né, o desenvolvimento dessas doenças o aparecimento da hernia de disco muito mais precoce. Mas sim, a experiência é pequena porque é uma doença pouco comum, muito prevalente. Mas já tem casos, a grande maioria, como toda hernia de disco, não precisa de cirurgia, mas em poucos casos já realmente precisamos de operar, inclusive criança e adolescente, por conta de hernia de disco. E a principal indicação é a perda de função motora, né? Que isso talvez a situação mais dramática, de maneira aguda, né? Tá. Ou comprometimento de função esfincteriana, seja de controle das micções ou de evacuações. Acho que essas seriam as principais. E a outra é a dor crônica intratável, que é aquela dor que persiste moderada, forte, incapacitante às vezes, por um período acima de 3 meses, com tratamento conservador otimizado, não dando resultado. Ou seja, remédios analgésicos anti-inflamatórios, fisioterapia, RPG, pilates e uso de remédios potentes chamados de neurolépticos, que ajudam a desinflamar o nervo e tratar a dor crônica. Tentou por 3 meses, o paciente persiste com prejuízo na qualidade de vida e uma dor incapacitante, também é uma indicação clássica. É a refratariedade ao tratamento clínico, né? Exato, isso aí. Em relação ao adulto e ao paciente de mais idade, a gente tem que tomar cuidado que eu estou bem mais velho que você, logo, logo eu vou ter, sei lá, muita idade, mas vamos considerar um paciente de idade acima de 65 anos e um paciente jovem na faixa entre 35 e 65 anos. Entre o jovem e o paciente de mais idade, quem tem mais doença que possa ser tratada, doença degenerativa, que possa ser tratada pelo método endoscópio? Existe uma prevalência? É mais em jovem ou é mais em gente de idade? Vamos lá. A gente o público jovem, quando comparado com o público idoso, a gente tem doenças mais prevalentes de uma faixa etária e menos prevalentes. Normalmente, no paciente jovem, entre 20 e 40 anos, a doença mais prevalente é hérnia de disco. Perfeito. No... E a hérnia de disco, hoje, para mim, o padrão ouro, em breve, para toda a sociedade, cirurgia endoscópica de coluna. No idoso, ele também pode ter hérnia de disco, mas normalmente por ter acumulado uma série de alterações degenerativas que a gente falou, que são irreversíveis, ele costuma ter uma outra doença um pouco mais complexa, chamada de estenose de canal lombar, que é um conjunto de alterações que contribui para aquele canal ficar apertadinho. Seja hérnia de disco, seja hipertrofia de ligamentos, seja hipertrofia de facetas, que são as articulações, ou os três todos juntos. Independente da causa ser mais prevalente em uma faixa etária e outra, nada impede do idoso ter hérnia de disco e nada impede do jovem ter estenose de canal lombar. Todas essas doenças, né, permitem, sim, inicialmente, uma abordagem cirúrgica minimamente invasiva pela técnica endoscópica. Perfeito. Japonês e paciente obeso. Isso é um fator de risco para desenvolvimento de doenças da coluna degenerativas num paciente jovem? Você já teve essa vivência de ver, de ter pacientes com essas duas compilações? Já tive, como também tive pacientes magros brasileiros sem tudo isso. Existem alguns estudos que mostram que o oriental tem um pouquinho maior risco, tá, de desenvolver doença degenerativa da coluna.
tá? Agora sim, obesidade, como eu falei anteriormente lá, é comprovadamente um fator de risco para acelerar por mecanismos óbvios. Você vai aumentar a sobrecarga mecânica sobre a sua coluna. Você falou da obesidade e o tabagismo também. Como que esse tabagismo influencia na piora da doença da coluna? O tabagismo, ele tem uma causa multifatorial de agressão sobre a coluna. Ele causa a degeneração do colágeno, então das estruturas ligamentares da coluna, tende a deixar mais frouxo, tá? Causa lesão tóxica direta sobre essas estruturas ligamentares também. E o tabagismo causa o que a gente chama de osteoporose ou osteopenia, um osso fraco ou um osso poroso. Então, o arcabouço que protege as estruturas nervosas, as vértebras, começa a ruir. Então, o tabagismo faz essa ação por destruir as estruturas ligamentares e ósseas. Perfeito. E é comprovadamente um dos principais fatores de risco para a doença da coluna. Perfeito. E quando a gente vai falar agora da cirurgia propriamente dita, você está com o paciente na sua frente, você, com a sua capacidade, julga para aquele caso o método endoscópico como eleito para o tratamento dele. Quais que são os riscos do método endoscópico? O que a gente tem que considerar num pré-operatório para poder ter o manejo correto dessa doença do paciente? Perfeito. Primeiro, a gente tem que ter a plena noção da doença de base para a gente diagnosticar. E é muito importante a gente esclarecer que o método endoscópico, assim como todas as outras cirurgias de coluna, não garantem a cura da doença e que, inclusive, uma hérnia retirada, um canal descomprimido, podem recidivar, voltar. De uma maneira geral, a taxa de recidiva, ou seja, uma hérnia voltar depois de uma cirurgia, flutua de 6 a 8%. Isso não quer dizer que a cirurgia foi um fracasso ou não. É uma complicação, vamos dizer assim, intrínseca ao procedimento. A gente tira a massinha que saiu para fora. A massinha que está lá dentro do disco intervertebral pode, se continuar os fatores agressores, os fatores de risco, pode sair de novo, obstruir. Ou às vezes o paciente fazendo tudo certinho, as orientações todas pós-operatórias, infelizmente a hérnia pode voltar. Então, a gente tem que saber que quanto maior o grau de lesão e quanto mais complexa a lesão, maior a chance também dessa lesão voltar. Ou seja, o procedimento não ser mal sucedido, mas precisar de ser refeito ou complementado com uma cirurgia maior. Então, o cuidado do pré-operatório vai desde a indicação cirúrgica até lá no intraoperatório. Toda vez que a gente fala de cirurgia, a gente pode complicar o paciente. Apesar de ser uma técnica minimamente invasiva, ela também envolve riscos. Eu sempre brinco quando falo com os pacientes, quando eles perguntam sobre riscos, se a gente tirar uma unha encravada, pode causar complicações. E a gente faz isso direto. Uma unha encravada pode dar gangrena no dedo, necrose, você tem que amputar o seu dedo. Mas nem por isso a gente deixa de tirar a unha encravada. Na hernia de disco, na cirurgia endoscópica, é a mesma coisa. A gente pode, durante a cirurgia, machucar o nervo que a gente está tentando salvar. E pode ter algum grau de alteração de força no movimento do pé ou da perna. Pode ter um grau de perda de sensibilidade na perna ou no pé. Pode ter sangramentos, apesar de ser tecnicamente invasiva, formar hematomas epidurais, sangramentos para dentro do canal, e o paciente precisar de ser reabordado e ter que fazer uma cirurgia maior, ter que serrar o osso para descomprimir aquele sangramento. Podemos ter lesões da membrana que reveste a dura mater, né? Aliás, a dura mater é a membrana que reveste os nervinhos e a medula, e ficar vazando, que chama de fístula. E o paciente às vezes precisar de ficar com dreno, pode pegar uma meningite, que é uma complicação infecciosa, precisar de fazer antibiótico internado 15, 20 dias, tá? Mas a prevalência dessas complicações é muito baixa. É muito baixa. Já é baixa nas cirurgias convencionais e nas artrodeses, mas é menor ainda na cirurgia endoscópica, tá? Aonde os benefícios... É importante discutir e apresentar isso para o paciente para que ele entenda que, exato, você falou, é um procedimento que tem que ser bem considerado, bem avaliado por caso de cada um, né? Exato. E uma outra coisa que os pacientes sempre perguntam no consultório, mas eu tenho medo de sequelas na cirurgia. Como eu expliquei, o risco é muito pequeno, tá? Quando comparado com os benefícios que a cirurgia pode proporcionar. Mas uma outra coisa que os pacientes não entendem é que uma própria hérnia de disco não tratada, ou uma estenose de canal não tratado, quando tem indicação de operar,
tem uma chance muito maior de deixar sequelas no paciente do que a cirurgia para tratar aquela doença. Então, uma hérnia de disco pode causar o pé caído, o paciente acordar, de repente, com o pé sem mexer. Uma hérnia de disco pode causar uma complicação catastrófica chamada síndrome da cauda equina, que é a compressão de todos os nervinhos que descem daquela hérnia para baixo. Então, pode causar incontinência fecal, incontinência urinária, paraplegia, perda do movimento dos pés e também impotência sexual. E a chance disso acontecer numa cirurgia é muito próxima do zero. Então, não tratar uma doença cirúrgica traz mais chance de sequela do que a cirurgia. É isso que eu costumo dizer para o paciente, que a gente tem que tratar com cirurgia doença cirúrgica e tratar com remédio doença clínica. O médico Exatamente. capacitado, o médico que vive isso, tem esse dia a dia, entende quando é o melhor momento ao zero de indicar uma cirurgia para o paciente na primeira consulta, por exemplo, reconhecendo essa gravidade, mas sem perder o entendimento de que tem doenças, sim, que não respondem com remédio, mas tem doenças, sim, que são cirúrgicas imediatas. Acho que esse é um entendimento importante. Exatamente. Aqui, em relação às cirurgias, né, enfim, como a gente está discutindo a respeito disso, como é que é esse pós-operatório da cirurgia de coluna endoscópica? Quais são os pontos que a gente considera? Isso é uma pergunta que eu vejo frequente no consultório, né? O pós-operatório, quando comparado com as cirurgias convencionais, artrodeses, é muito mais tranquilo. Para vocês terem uma noção, durante a cirurgia, a gente muitas vezes consegue fazer com o paciente acordado com anestesia local e sedação. Poucas horas depois, em média 3, 4 horas, o paciente já está de alta em casa, tá? Ele vai andando para casa. Nos dias seguintes, atividades de vida o mais próximo do normal possível, com restrição de subir dessa escada, fazer esforço físico, tá? Ele pode fazer algumas caminhadas leves dentro de casa. A fisioterapia ou qualquer outra modalidade de reabilitação física, como Pilates, RPG, são tão importantes quanto a cirurgia, tá? E são importantes para gerar a hipertrofia que a hérnia de disco causou de atrofia nos músculos. Então, a reabilitação física pode ser iniciada com 48 horas após a cirurgia, tá? Algumas atividades físicas leves a gente costuma liberar entre o 10º e o 15º dia de cirurgias. Atividade física leve, diga-se, caminhada ou um trotezinho. O paciente que quer dirigir, se for um carro de câmbio automático, pode se dirigir com 15 dias. Se for um carro de câmbio manual, a gente tem que esperar mais, é 30 dias. Atividades de mais alto impacto, como por exemplo uma academia, uma corrida. Os estudos hoje mostram que seguramente o paciente pode reintroduzir de forma lenta e gradual entre a 4ª e a 6ª semana de cirurgia, ou seja, entre um mês, entre 30 e 45 dias, tá? Pós-cirúrgico. Atividades de mais alto impacto, crossfit, pessoal que pega pesado na academia, Ironman, normalmente entre 60 e 90 dias, mas cada caso sendo avaliado aos poucos, tá? Bom, A primeira consulta de pós-operatório normalmente é com entre 10 e 15 dias, que é quando a gente avalia a ferida, vê a melhora clínica do nosso paciente, o grau de resposta que ele teve, tá? E é quando a gente tira os pontos. E se o paciente faz algum tipo de atividade laboral, ou seja, se o trabalho dele é uma atividade mais administrativa, de escritório, ficar, né, mais na frente do computador, ou uma coisa mais de relacionamento com o público, ou de atendimento, com 15 dias a gente costuma liberar. Agora, se é uma atividade mais braçal, né, que envolve algum grau de carga, a gente costuma realmente liberar depois dos 30 dias. Entendi. Acho que esse é um ponto que você comentou, que é muito importante que o paciente entenda também que ele tem uma lição de casa. A gente comentou em vários outros itens para trás que a questão do peso, a questão da readequação, da mudança de estilo de vida, de todo o arsenal que o paciente possa lançar a mão de readaptação funcional da sua vida. Ou seja, acho que é muito importante que nessa hora ele entenda a importância de controlar o peso, de controlar uma atividade física, de controlar cadenciadamente a partir da cirurgia ou até preferência antes, né, para que isso seja uma readaptação para toda a família e não só para o paciente doente, mas que muitas coisas precisam ser feitas para impedir essa progressão e ajudar o paciente que já é acometido disso
a ter uma melhora no pós-operatório. Então, é uma Exatamente. experiência muito, muito interessante. Tony, uma moça que está vendo aí, não vou falar o nome dela em respeito à privacidade dela, me passou um caso interessante aqui, que eu até queria que você comentasse a respeito disso. Mas ela, pelo que eu entendi, ela, o neurocirurgião, o colega médico que acompanha ela, disse que ela tem um risco grande de perder os movimentos nos braços e pernas caso faça uma realização de uma cirurgia, porque, pelo que eu entendi, ela tem múltiplas hérnias nos níveis cervicais, inclusive torácico, onde ela também tem uma escoliose, imagino, escoliose torácica. E ela está, pelo visto, bastante apreensiva e bastante receosa de fazer a cirurgia, mas o que fica aqui para mim é o colega médico ter dito que é o risco de paraplegia se operar. Como é que a gente conseguiria minimizar esse risco, ou como que a gente pode ter para ela uma opção, sem ver imagens, obviamente, assim, de um ponto de vista bem geral, sobre segurança desta cirurgia, né? Já que a cirurgia endoscópica a gente está falando de risco, mas também tem a sua segurança, como no caso de um paciente com múltiplas hérnias, se há o risco da tetraplegia, o que fazer para prevenir isso daí e como tratar melhor essa paciente. Perfeito. A gente está baseando assim um comentário bem geral, porque a gente não está vendo as imagens, a gente não está examinando o paciente, que são passos fundamentais na tomada de decisão de qualquer conduta, né? Seja cirúrgica ou um tratamento conservador. Tá? No caso do risco de ficar tetraplégica, provavelmente ela tem alguma lesão importante na coluna cervical, uma hérnia de disco, um canal estreito. Dependendo do tipo de lesão e do número de níveis que estão acometidos, é perfeitamente possível, sim, fazer uma descompressão por técnica por vídeo, tá? Que é, vamos dizer assim, menos agressiva, segura, associada com o que eu falei antes, a monitorização neurofisiológica intraoperatória, ou seja, é um programa de computador que fica acoplado aos músculos e aos nervos e fica um médico de fora, um estudioso, um neurofisiologista, acompanhando e guiando a gente para saber se a gente está machucando, encostando na medula, se a descompressão também está sendo efetiva ou não. Agora, se é um caso que não dá para fazer por técnica endoscópica, às vezes dá para fazer uma cirurgia com auxílio de microscópio, uma artrodese cervical com um corte pequeno pela frente do pescoço, que permite a gente utilizar um microscópio que aumenta em várias vezes o nosso campo cirúrgico e confere uma ampla segurança também ao nosso procedimento. Sempre o procedimento da cervical que possível, se acompanhado da monitorização fisiológica intraoperatória. Então, o que a gente, assim, de uma maneira geral, consigo falar para ajudar a paciente, mas, obviamente, se ela quiser uma explicação mais específica ainda do caso, a gente precisaria de realmente examinar, ver os exames de imagem, ver o que está acontecendo para ela, saber se é uma lesão cirúrgica ou não, se tem tratamento conservador que dá para dar um suporte para ela, ou se realmente é um caso que já foi esgotado toda a terapêutica conservadora e realmente precisa de operar. Perfeito. Lá atrás a gente comentou em relação ao rol da ANS, aos custos da cirurgia endoscópica. Bom, vamos fazer um comparativo, um paralelo. Em relação aos custos de uma cirurgia endoscópica hoje, custos gerais, depois a gente vai falar da questão de operadoras de saúde, mas em relação aos custos de uma cirurgia endoscópica de coluna vertebral e uma cirurgia convencional para tratar o mesmo problema, qual a diferença do custo desta cirurgia? Os estudos mostram que, em média, o custo é 5 a 6 vezes mais elevado do que a cirurgia convencional, né? Então, daí a resistência enorme dos convênios de liberar um procedimento que tem uma eficácia muito semelhante à cirurgia convencional, tá? Eu estou falando de eficácia, nós estamos falando aqui de resultado de recuperação pós-operatória. A microdissectomia convencional, que é com microscópio, tem um resultado muito parecido com a endoscópica, tá? Resultado funcional. Só que custa 5 vezes menos. Então, o gestor do convênio vai Talvez, defender a questão talvez orçamentária. haja aí uma questão de custo direta relacionada ao Exatamente. alimento ou não. É isso que é bastante importante entender, porque a melhor opção de cirurgia do paciente, a gente não está discutindo apenas a questão da melhor forma de readaptar aquele caso daquele paciente, mas sim o como fazer isso da melhor maneira, sem onerar de maneira
descabida o convênio, mas sim, sabendo que mesmo que seja mais cara, mas que o custo relacionado ao custo social, ao custo do paciente, é muito mais baixo. Então, às vezes, é uma matemática que não fecha. O convênio quer fazer uma cirurgia mais enxuta, mas o paciente pode se beneficiar de um método endoscópico. Então, existe uma diferença desses custos e acho que há um problema relacionado de ordem econômica. E agora, com essa questão do rol que entrou nas cirurgias disponíveis no rol de saúde, como é que entra hoje a cirurgia endoscópica nessa questão? Então, a partir do momento que um procedimento, ou um medicamento, ou um tipo de tratamento entra no rol da ANS, ele passa a ser de cobertura obrigatória pelos convênios, tá? Então, foi aprovado no fim de fevereiro, comecinho de março, e a partir do dia 1º de abril, ele entrou oficialmente no Diário Oficial, ou seja, a partir do dia 1º de abril, todo convênio tem que cobrir a técnica endoscópica, tá? Ainda assim, é uma coisa muito nova para a gente. A gente está começando a pedir os pedidos pela técnica agora liberada. Vamos ter que ver a resposta dos convênios. A gente sabe que muitos convênios já autorizam esse procedimento, mas a gente sabe também que, infelizmente, tem alguns convênios normalmente mais simples que já fazem de tudo para não fazer o procedimento e vão continuar fazendo, porque a técnica entrou no rol da ANS, mas continua 5 a 6 vezes mais caro do que a cirurgia convencional. E o gestor, a auditoria do convênio, vai querer enxugar os custos todos. Infelizmente, essa é uma realidade ainda para muitos convênios. Mas Entendi. ela é obrigatória e se o paciente tem indicação, ele tem um convênio e tem um especialista de confiança para fazer essa técnica proposta, ele tem que brigar pelos seus direitos, porque a partir de agora é de cobertura obrigatória pelo convênio. Tem que ir até o final. É importante discutir bem isso com o médico, ponderar, às vezes, outras opiniões, né? Acho que a gente nunca pode ser muito radical contra essa questão de ouvir outras opiniões de outros colegas, mas eu acho que considerações devem ser feitas por um especialista para que a gente possa, assim, oferecer o melhor que dá pelo nosso paciente, né? Ô, Sônia, a gente está meio enroscado aqui no tempo, só vou pedir para que você faça uma consideração a respeito de duas coisas. A primeira, algum caso muito pitoresco, muito interessante que você se recorda, recente ou até mais antigo, que tenha feito de cirurgia endoscópica e tenha se surpreendido com ela? Eu tenho um colega que fez uma cirurgia e disse que tinha tirado um camarão do paciente, uma hernia de disco com mais ou menos 4, 5 centímetros. O que você tem de coisas para os pacientes aí, para tirar um pouco esse foco tão técnico nosso aqui, para dizer para eles a respeito de alguns casos diferentes aí? Não, casos diferentes, a gente tem vários aqui. Se fosse para ficar discutindo aqui, a gente ia até de madrugada. Tem que fazer uma outra. Ah, exato, tem que fazer outra live só para discussão de casos. Mas um caso relativamente recente, assim, que chamou atenção, na verdade, não foi pelo tamanho da hérnia, mas pela idade do paciente, pelos sintomas que ela apresentava e pela evolução fantástica que ela teve. Foi um caso que eu fiz com o Dr. Arthur, também, que é da nossa equipe, um grande cirurgião, brilhante, com quem eu aprendi e continuo aprendendo bastante. Eu também Era aprendo. exatamente. Era uma paciente de 90 anos, com clínica de estenose de canal, um canal estreito. Na verdade, ela tinha uma doença chamada escoliose, a coluna em forma de S, mas dentro dessa curvatura dela, um ponto era extremamente apertado. E ela já havia tentado todo tipo de tratamento conservador, físio, RPG, pilates, mas é uma paciente de 90 anos. E até chegar a indicar para ela uma cirurgia agressiva, né, de escoliose mesmo, colocando lá 12 parafusos, de 14, não vou lembrar agora exatamente, que obviamente a família contraindicou. E a gente, assim, olhando a clínica dela, o tipo de raiz nervosa que estava mais acometida, né, e o sintoma predominante dela, a gente atuou de uma forma bem focal naquele ponto específico, né? Que era no nível L4, L5. Fizemos uma descompressão, uma cirurgiazinha de um corte de 1 centímetro, 1 hora e pouco de cirurgia. Ela foi de alta no mesmo dia. E no dia seguinte, a família ligando, agradecida, chorando, porque ela estava livre da dor que causava, que era a dor irradiando para a perna. Então, assim, ficou bem legal porque foi uma paciente de 90 anos que a gente operou e Uma estava
De 90 anos. Uma menina de 90 anos que estava depressiva, tá? Falou, olha, eu prefiro acabar com a minha vida com essa dor. E ela era uma senhora, apesar de 90 anos, extremamente funcional, tá? Chegava maquiada no consultório, dirigia, tá? Luz, bem esclarecida mesmo. E com a evolução da doença, chorando, já não chegava mais maquiada no consultório. E esgotar todas as possibilidades, a gente ofereceu a técnica endoscópica e tivemos um resultado muito bom. Então a gente conseguiu, nesse fim da vida dela, né, conseguir dar uma qualidade de vida com uma cirurgia muito menos agressiva. Então chamou atenção por conta disso. Foi a paciente mais idosa que eu Eu operei. acho que se você tirou a dor dessa menina aí, eu acho que ela tem chance de não fim da vida, mas ela vai viver longos Vai, e com longos certeza. Na final vez que ela está mais próxima do fim do que do começo. exato, mas é uma pessoa que a gente torce para que viva. Não, que viva É, bastante aí. Então foi um resultado que chamou atenção pela idade e pela proposta inicial, que era uma escoliose, uma artrodese grande. A gente, com uma cirurgia muito mais simples e focal, pensando no que ela estava sentindo de pior, né? Resolveu muito e a gente ficou bastante feliz com o resultado. dor da depressão. A gente que mexe com dor sabe que o paciente com dor fica com depressão e, obviamente, uma série de outros problemas aparecem. Finalizando, Rossoni, vou pedir para você fazer o último comentário a respeito de conscientização e discussão dos pacientes, que eu acho muito importante que os pacientes sempre tenham a premissa de poder discutir as dúvidas claramente com seus médicos, mas que seja falado para quem, para o paciente, que é o objetivo dessa live, que pergunte e questione ao seu médico em relação aos métodos disponíveis, qual seria o melhor para aquele caso. Então, acho que assim, faça alguma consideração final a respeito das diferenças, cirurgia aberta, cirurgia fechada, cirurgia endoscópica, porque o paciente tem que saber que isso é possível, no caso dele, de uma maneira muito responsável. Sim, e eu sempre deixo isso muito claro para os meus pacientes, quem acompanha a gente, que os meus pacientes sabem disso. Muitos, às vezes, vêm procurar a gente por conta da técnica minimamente invasiva, mas eu sempre trato paciente por paciente, doença por doença. Nunca a gente tentando generalizar, tentando dar para o paciente, na verdade, o que ele veio procurar. Pelo contrário, às vezes o paciente realmente quer a técnica endoscópica, se encantou por aquilo, mas a doença que ele tem não permite. Às vezes é uma listese, que é um deslizamento de vértebra, que é móvel, é uma vértebra frouxa. Não adianta fazer técnica endoscópica. Infelizmente, nesse caso, ele vai ter que ser artrodesado, vai ter que ser fixado. Mas ainda que precise de fixação, pode ser feita por técnicas minimamente invasivas, com parafuso percutâneo, que são cortes pequenininhos que a gente faz por trás das costas, e com uma pequena incisão pela frente do abdômen para colocar um calço, né? Existem outras técnicas de artrodese também minimamente invasivas. O que eu quero deixar para os pacientes é que existem doenças e existem cirurgias. Cabe ao bom cirurgião saber tratar cada tipo de doença com a melhor técnica cirúrgica possível. Eu sempre deixo claro para os meus pacientes que eu vou tentar a melhor técnica possível para o caso dele. Nem sempre essa melhor técnica possível vai ser aquela técnica que o paciente quer ou que ele procurou na internet e que fez ele buscar a gente, né? Então, e sempre, independente disso, toda técnica cirúrgica tem seus riscos, tem seus benefícios, tem a sua chance de recidiva das hérnias, tem chance de necessidade de reoperação. Não existe uma fórmula mágica, não existe uma cirurgia com 100% de garantia de melhora, nem 100% de garantia de que vai ser a última cirurgia da vida daquele paciente. Então, sempre tem, para cada caso específico, uma doença, um tratamento cirúrgico específico. Lógico, grande parte das doenças a gente vai conseguir tratar por técnica endoscópica, mas nem sempre a resposta que o paciente vai ouvir da gente é aquela que ele queria. Mas tenha certeza, é do fundo do meu coração a melhor para ele. Perfeito. Rossoni, onde que os pacientes te acham nas mídias sociais para que a gente possa deixar aí para eles seu contato? Às vezes dúvidas vão vir, vai tentar deixar essa live nas nossas mídias, mas onde que eles te acham? Então, tem aqui no próprio Instagram, tem lá o perfil, @Dr. Guilherme Rossoni, tá bom? O Facebook também com o mesmo nome, Dr. Guilherme Rossoni, tá? Lá no nosso Instagram, vocês vão ter acesso à nossa central de atendimento, como atua em 3 estados, né? Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Tem os 3 números, né? Com os 3 prefixos aí para os pacientes desses 3 estados, ou de outros estados que quiserem
entrar em contato. A gente dispõe de uma central de atendimento aí 24 horas para agendamento, para tirar dúvidas. Eu estou sempre disponível aqui no Instagram, pode me mandar mensagem no direct. Eu sempre procuro responder. Todo mundo é respondido, às vezes não na hora, às vezes eu demoro um pouquinho, porque a gente também, né, atende, opera, Esse, né? esse é o Mas nosso... todo mundo tem a sua resposta. Então pode me procurar lá, pode procurar minha central de atendimento, que a gente dá todo o suporte para vocês. Maravilha. Ô, Sônia, obrigado da oportunidade de ter esse bate-papo. É, agradeço muito em você ter contribuído com esse para que a gente possa cada vez mais divulgar o que a gente faz para todo mundo. Obrigado mesmo aí da força e obrigado mesmo. Eu só tenho a agradecer a você. Obrigado pelo convite aí, né? Pela parceria de sempre e pelos ensinamentos desde a época de residente, e continua até hoje. Passamos mais dessa aí para ajudar o pessoal. Professor, vai descansar. Com Boa certeza. noite. Cuide da família. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau.